em Josué, do verso 11 ao 15, lemos assim: Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Vamos parar por aí. Por enquanto, vamos parar por aí. Veja, este texto faz uma analogia da nossa jornada na Terra. Coincidentemente, ele vai falar de 7 povos que se levantaram antes do povo de Deus. Guarda isso. Antes do povo de Deus chegar na Terra Prometida, 7 povos foram mencionados. Esses 7 povos representam os 7 montes de influência. Eles tipificam os 7 montes de influência da sociedade. Esta passagem em Josué é como uma analogia à nossa própria jornada pessoal. Eu te faço uma pergunta. Deus te fez promessas? Ele revelou para você o seu propósito? Existe um alvo? Existe uma visão que te persegue e você nem sabe de onde ela veio, mas uma visão que te persegue, a qual você deseja muito chegar ali em determinado alvo? Atingir determinada meta e cumprir um determinado propósito que satisfaz a sua existência? Claro que estamos falando de um propósito, de um alvo, de uma visão com fins e valores nobres. Nós estamos num curso de identidade espiritual. Eu acredito que em cada aula você vai recebendo fragmentos, frações, pedaços de peças que vão te revelando o que você deve remover e o que você deve acatar da parte de Deus, até que você tenha total clareza da vontade de Deus para a sua vida. Jesus, antes de retornar para a glória do céu, ele disse como uma advertência aos seus discípulos. Todas as passagens próximas, principalmente a revelação do Evangelho de João, que foi escrito para nós gentios, segundo os estudiosos. Quem são os gentios, né? Que termo é esse que eu estou usando? São as pessoas que não tinham aliança direta. Nós não somos descendentes de Abraão. E quem foi Abraão? O homem que fez aliança com Deus, ou o homem que Deus fez aliança com ele e por meio dele abençoou todas as nações da terra. E como que eu sou abençoada na bênção de Abraão sem ser descendência dele, se a bênção era para os descendentes dele e depois para as nações da terra? A bênção de Abraão se estendeu para as nações da terra por meio da fé em Jesus Cristo. Por que é importante te dizer isso? Porque no Novo Testamento, ao mencionar o nome de Abraão, sempre vai usar o termo a justiça de Deus, sempre vai usar a fé como veículo para você se tornar participante dessa herança. Que herança? Essa daqui. Não foi a espada de vocês, nem um arco que lhe deu a vitória. Foi eu que dispersei os seus inimigos. Essa é uma promessa para mim e para você. Foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram e a cidade que vocês não construíram. Você pode receber essa promessa pela fé. Existe um futuro certo,
uma estabilidade, entre aspas, é uma estabilidade em Deus, pela sua fé em Deus. Jesus lhes disse essas coisas para que nele eles tivessem paz. Eles quem? Os discípulos e nós que recebemos agora o Novo Testamento como herança. Todos aqueles que seguem Jesus podem receber essa palavra de maneira pessoal. Que palavra é? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O discípulo João, ele ainda vai enfatizar na sua carta, mais para frente, ali próximo do Apocalipse. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha isso. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 4 e 5 é a referência bíblica. Por que eu estou falando isso para você? Porque antes eles buscavam a face de Deus por meio de uma liderança. Hoje, eu e você, vou falar já ao final, estou trazendo pepitas da conclusão desse seminário, deste ensino, dessas classes de identidade espiritual. Eu estou trazendo já a conclusão para você já ir tomando posse daquilo que é seu por direito. Ele está nos falando, João andou com Jesus. João viu o agir de Jesus. E João tomou posse e ainda estava ensinando o povo, por meio de cartas, aquilo que ele aprendeu diretamente do Mestre. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu coloquei mundo aqui em negrito. Eu também coloquei em negrito que Jesus confessou: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. As últimas aulas nós estudamos sobre o mundo cosmos, inserido o mundo físico, debaixo de um sistema que nós vamos ver, esses 7 montes de influência, mas numa era de trevas, onde parece que reina o pecado, mas ao Jesus confessar, eu venci o mundo, ele também está falando, eu venci o mundo, o sistema dele, aquele que governa ele e aquilo que dá poder para esse governo ser completo, que são os inimigos da identidade. Ou seja, Jesus venceu a ignorância, porque ele era a própria verdade, e ele combateu a tentação contra o próprio Satanás, que ele é o tentador, com letra maiúscula. Ele venceu a tentação na carne com a palavra e com a verdade. Ele venceu o sistema do mundo, que representava as autoridades que o perseguiram. E ele venceu o pecado. Sendo tentado em todas as coisas, não pecou. Então, ele venceu o mundo. E por que ele estava falando isso? Porque em mim vocês terão vitória. Ele queria dizer isso para os discípulos. Em mim vocês terão vitória. Ainda vamos estudar isso muito profundamente e vamos nos alegrar nas próximas aulas ali na frente. Mas foque aqui em Josué. Deus faz essa observação. E eu quero ler com você agora a continuidade disso. Agora vamos ler do 14 até o 24. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Já que ele lhes deu vitória, joguem fora, preste atenção, os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor
Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, Josué, como líder, aquele que ficou no lugar de Moisés, líder do povo de Deus que atravessou o deserto, estava ali para alcançar a terra prometida. Ele fala assim: agora que Deus nos deu a vitória, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo é tão conhecido. Você vê isso escrito em quadrinhos, em tábuas, escrito nas casas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em qual contexto? Num contexto de reconhecimento de que Deus esteve com eles nos dias difíceis e lhes deu a vitória. Então o povo respondeu, veja o que o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações. Todos aqueles povos que se reuniam em montes. Guarde isso. Inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês, se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros. Guarde isso. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma. Nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhes obedeceremos. Eu quero abrir com você rapidamente. Vamos ver um princípio. Por que Josué estava fazendo tantas observações a respeito? Você sabe o que significa servir ao Senhor? Para vocês falarem com tanta ênfase que vocês vão servir ao Senhor. Ele é Deus santo e zeloso. Não falem que vão servi-lo para depois trair a confiança dele, para decepcioná-lo. É como se Josué soubesse o que aconteceu ali no Éden. Para vocês, mesmo Deus sendo bondoso com vocês, não serem expulsos da presença dele. Olha, ali em Isaías 59, 1 e 2, nós vemos o testemunho do profeta Isaías dizendo assim: Deus não está com o braço dele encolhido, nem com a mão dele fechada, para que não possa abençoar vocês. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, preste bem atenção. Deus está nos chamando agora para um outro nível de conexão com Ele, aonde eu não vou olhar para trás. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, manifestando um nível de arrependimento dos pecados na carne específicos, nós estamos dizendo: eu quero começar algo novo. Vamos nos aprofundar nisso mais para frente. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação.
Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.